Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É a nossa 15ª mesa redonda. E o tema que a gente vai abordar é ESG, a sigla em inglês que em português significa Meio Ambiente, Social e Governança. A gente vai conversar com os nossos especialistas aqui sobre o que na prática significa para uma empresa focar em fatores que não somente financeiros e começar a adotar melhores práticas ambientais, sociais e de governança. É fato que o ESG está atualmente na pauta do mundo todo e a gente sabe que, se trabalhado de forma correta, pode trazer, de fato, grandes impactos positivos, não só para os investidores, fornecedores, consumidores, trabalhadores, colaboradores de uma empresa, mas para toda a sociedade de uma forma em geral. As empresas de capital aberto já sentem uma pressão concreta do mercado nesse sentido. Mas qual que é a diferença da sustentabilidade, da responsabilidade social e das boas práticas de governança e o ESG que a gente está falando agora? Será que é mais fácil para as empresas que já têm boas práticas de governança implementar políticas adequadas de ESG? Parece que sim, né? E para as empresas familiares, o que funciona, o que não funciona? Como é que a gente define uma estratégia de ESG? Engaja proativamente os acionistas, aprimora a governança interna da empresa, implementa uma gestão e constrói um conselho adequados e em linha com a ESG, né? E para falar sobre isso, a gente vai conversar com esses 3 especialistas no assunto, que são o Carlos Eduardo Lessa Brandão, que é engenheiro civil, é mestre em planejamento energético, doutor em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. Ele possui um MBA executivo em Finanças, especialização em Gestão Empresarial, em Governança Corporativa e em Sustentabilidade Empresarial. É mestre do Conselho, é membro do Conselho de Administração do IBGC, foi membro do Conselho do Instituto Ethos, do Conselho de Stakeholders da GRI na Holanda, do Conselho Consultivo do RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e é ainda consultor e sócio da JFLB. O Geraldo Afonso Ferreira, que é um executivo com larga experiência na área da indústria de base florestal no Brasil e na Ásia, tem experiência em estruturação e condução de startups no Brasil, na distribuição e financiamento no comércio exterior, é membro de conselhos fiscais e de comitês de auditoria e membro das comissões de sustentabilidade do IBGC. E o Leonardo Bahrein Leite, que é advogado, mestre, pós-graduado e especialista em direito de empresas, é sócio sênior do escritório Almeida Advogados, conselheiro da Fiesp e da FEComércio, presidente da Comissão de Direito Societário da OAB de Pinheiros, autor e coautor de vários livros, também é professor e membro do GEF. E eu sou a Roberta Prado, coordenadora do GEF, e eu vou mediar essa conversa. Eu vou começar perguntando para o Carlos, que eu acho que é a pessoa que eu escuto há mais tempo falando de sustentabilidade na vida. Pedir para você, Carlos, explicar um pouquinho para a gente qual que é a diferença do ESG e da sustentabilidade quando a gente falava disso no âmbito da governança. Ok. Bom, cumprimentar a todos, né? É um prazer estar batendo esse papo com vocês. Essa onda ESG é relativamente recente, mas é uma agenda antiga, né? Essa agenda da sustentabilidade, ou ainda mais antigo, da responsabilidade social empresarial nas empresas e dos investimentos socialmente responsáveis, né, por parte dos investidores, já é uma agenda mais antiga, né? Pelo menos do jeito que eu entendo, essa sigla ESG começou a ser usada no âmbito dos investidores, né, para incorporar aspectos sociais e ambientais no processo de tomada de decisão,
né, visando obter uma melhor relação entre retorno e risco. E para as empresas levarem em conta essas questões, que muitas são intangíveis, né, do ponto de vista contábil, é fundamental que tenham governança de qualidade, né, principalmente para olhar a questão de risco. Então, daí que, pelo menos é o que eu entendo, surgiu essa sigla, que ganhou uma atração muito grande nos últimos anos e agora está envolvendo não só a atividade de investidores, mas das empresas também. Então, ela é voltada mais para o investimento, uma melhor relação retorno e risco. Pelo menos para mim, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de uma outra coisa, estamos falando de um contexto mais amplo, que considera limites globais do meio ambiente para a gente fazer as atividades econômicas, né? E inclui também questão de direitos humanos, objetivos sociais, desenvolvimento sustentável. Então, é uma agenda mais ampla, né, do que a ESG. De uma certa forma está tudo meio ligado, né? Mas existem aí especificidades. Léo, fala um pouquinho da sua percepção de como o ESG na prática tem sido uma evolução do que a gente chama de boas práticas de governança. Obrigado, Roberta. Que bom que você me passou a palavra, porque eu estava aqui fazendo cosquinha na língua para comentar essa pergunta que você fez ao Carlos. E boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo agora e depois. É um prazer estar com esse grupo que eu considero de amigos, tanto da GV quanto do IBGC. Se eu puder só complementar um pouquinho o que o Carlos falou, Roberta, eu sou advogado dessa área de negócio societário há 36 anos e apaixonado pela governança há uns 20 e poucos. E, na maneira como eu vejo, a governança está ganhando cada vez mais força no Brasil. Os problemas que a gente tem visto, aí muita gente fala, a governança não funcionou em algumas empresas nos últimos anos aqui no Brasil. Eu acho que não foi a governança que não funcionou, foi a ética, mas aí é uma outra questão. E no tocante ao ESG, eu, pelo menos, sou entusiasta de negócios, mas de negócios sustentáveis. E eu vejo o advogado, todos os executivos e consultores, que somos aqui todos de alguma forma, a gente tem que ajudar as empresas a serem melhores, portanto, mais sustentáveis e mais rentáveis e duradouros, né? Então, eu me apaixonei pela governança há mais de 20 anos, e ESG há pelo menos 10, e eu queria só fazer um gancho com o que o Carlos falou. Eu acho que a gente teve uma migração nos últimos, talvez, 30, 40 anos, aí, do foco no stockholder, né, usando uma terminologia de societário, aquele sócio, cotista, acionista. A gente passou a considerar os stakeholders, né? Um dos pilares da governança é que se considere todo mundo que está ali ligado à empresa. E a gente agora evoluiu, na minha opinião, e esse agora já tem aí entre 5 e 10 anos, para os no-holders. Ou seja, a gente saiu daquele que tem o capital para aqueles que têm alguma relação direta com a empresa, e agora a gente inclui aqueles que não têm relação direta com a empresa, são os no-holders, mas que são impactados e impactam o que a empresa faz. E, juntando a primeira pergunta com a segunda, o que eu vejo é que as empresas que já eram preocupadas com a sustentabilidade, nesse conceito que o Carlos trouxe, eu acredito que estão evoluindo mais uma vez e pensando a governança agora num sentido mais amplo. Eu chamo o ESG de a governança evoluída e a governança para fora, né? Porque a sustentabilidade, a meu ver, não é mais uma questão apenas se o meu negócio isoladamente está com as melhores práticas, mas se o meu entorno também está, né? Quem fornece para mim, de quem eu compro, quem é impactado pelo que eu faço, toda a minha cadeia de fornecedores, de terceirizados, né? O ambiente onde eu opero, também se eu utilizo melhores práticas de uso de energia, de água, de solo, será que eu não estou utilizando aqui em São Paulo, ou em Minas, ou no Paraná, não estou impactando lá no Amazonas, ou no Cerrado, ou não estou impactando na Europa? Então, eu acho que é uma ampliação do conceito de sustentabilidade e de governança. Então, eu chamo isso da evolução da governança
eu chamo da sustentabilidade olhada no contorno todo, e incluindo os no-holders. Esse é um assunto apaixonante, muito grande, e na prática, você me perguntou na minha prática, eu venho trabalhando com governança há uns 25 anos, e eu diria que com a ESG há uns 10 anos já, porque, como disse o Carlos, esse tema em si não é novo, né? Ele já está impactando cabeças, desculpa o pleonasmo, mas é assim que o mercado fala, as cabeças pensantes na sustentabilidade já estão pensando nisso, já faz um tempo. O que mudou agora, eu acho que foi o foco escancarado das diversidades e dificuldades, que inclusive a pandemia desde 19 demonstrando, e o desastre ambiental total que a gente vive já há muitos anos. Eu acho que o capitalismo está passando por uma crise de sustentabilidade, que a gente está migrando ainda do capitalismo selvagem para o capitalismo consciente, que é uma terminologia que a gente usa também. E o que mudou também foi que os investidores perceberam que, se eles não olharem mais indicadores do que apenas os financeiros e econômicos, daqui a pouco a empresa dele morreu, né? Alguns segmentos vão morrer se não se reinventarem, algumas empresas também, e não só por causa do investidor. Os colaboradores também não querem mais empresas não sustentáveis e comprometidas, e os consumidores também. Então, a gente está juntando todo mundo numa batalha pela governança e pela sustentabilidade. É muito grande esse assunto, eu vou parar por aqui por enquanto. Parece que a gente está pensando agora num mundo realmente melhor, né? Mas, Geraldo, como é que você vê isso? E aí eu vou te perguntar especificamente em relação ao Brasil, comparativamente com o resto do mundo. Você acha que existe, de uma maneira geral, essa percepção de que a governança realmente agrega valor? Ou a gente ainda vive pensando aí, por exemplo, num box think nossa, engasguei. De pensar para fazer como se fosse uma propaganda de mercado? Roberta, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar conversando com o Carlos, com o Leonardo. Eu acho que esse tema realmente, governança corporativa é um tema apaixonante, eu estou envolvido mais diretamente a governança corporativa faz quase 5 anos já, mas eu venho acompanhando em função da minha origem, de ser da indústria de base florestal, então acompanhei muito essa evolução já ainda nos anos 90 e na virada do século, na época em que tínhamos que certificar florestas para poder vender os nossos produtos finais, tanto a celulose quanto papel. E eu vivi muito nessa época trabalhando para asiáticos e trabalhando para brasileiros, depois para asiáticos, o que nós chamávamos na época a Guerra das Florestas, que era a guerra de certificações das florestas plantadas, o Forest Stewardship Council versus o Pan-European Forest Steward Council. Então, havia uma disputa, até grandes artigos saíram na virada do século sobre essa guerra de certificação de floresta entre Brasil, Europa e Ásia. Mas o que eu vejo em relação a essa evolução, para mim, o Brasil ainda considera a governança corporativa como um exercício de compliance. Então, o que você pode constatar, analisando as empresas que estão hoje no Brasil, as empresas abertas, que, no meu modo de ver, deveriam ser o exemplo para as empresas familiares que querem buscar um dia a capitalização, todos os desafios que uma família envolve, né, de sucessão e maior número de, como a gente fala, o CAPEX começa a aumentar, eles precisam achar formas de acomodar todo mundo. E se você acompanhar as indústrias hoje no Brasil que cantam aos 4 ventos, que são ESG, você vai notar que são indústrias de exploração de base de recursos naturais, que é o fundamento da nossa economia, né? Nossa economia toda é gerada a partir daí. E é muito mais fácil elas se apresentarem como uma empresa muito bem posicionada no lado ambiental, porque é uma coisa que eles vêm fazendo, e se não tivessem fazendo, não seriam competitivos no mercado internacional. E a partir desse ponto é que eu vejo que muitas delas
se posicionam, elas avançam muito na propaganda e, como diz a minha avó, falecida avó, macaco que muito pula quer chumbo. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Então, o que eu vejo são essas empresas pulando demais para falar de sustentabilidade, falar de socioambiental e pouca coisa de social e zero de governança. Então, você vai encontrar dentro dessas grandes empresas casos, por exemplo, onde existe um acordo de acionistas. Como é que você pode? Um acordo de acionistas onde os conselheiros indicados por esses acionistas não têm o mínimo direito de voto algum. Aí você pega também empresas que montam um comitê de auditoria estatutário, onde eles colocam no comitê acionistas do controlador e colocam pessoas que foram controllers nos últimos 30 anos na empresa até 3 meses atrás. Aí você encontra empresas que também cantam aos 4 ventos ESG, uma formação de conselho que, na minha opinião, é muito mais parecido com uma escolinha do professor Raimundo do que realmente um conselho. Mas isso tudo, eu penso o seguinte, é uma evolução e ela só vai ocorrer com a evolução também do stewardship, dos investidores, e que é muito raso no Brasil ainda, mas, como a gente sempre diz, etapas estão sendo alcançadas, um dia nós vamos chegar a ter uma melhor apresentação da governança das empresas brasileiras, no meu modo de ver. Ou seja, você ainda enxerga assim, que tem uma questão realmente de conscientização, mas que ainda o marketing faz muito parte da realidade das empresas, especialmente aqui no Brasil. E, Carlos, como é que a gente poderia, de fato, implementar decisões estratégicas em uma empresa voltadas para políticas, vamos dizer, corretas de ESG, de ESG? Bom, cada caso é um caso. Eu vou tentar levantar alguns pontos aqui que eu acho importantes, né? Lembrar assim, na hora de fazer esse tipo de movimento de maneira consciente, né? Acho que um ponto importante é a empresa olhar a identidade dela, né? Questão de propósito, valores, princípios, etc., que são a base da cultura, né? Se eles forem realmente praticados. Dependendo da maturidade cultural, pode ser que a empresa não esteja preparada para dar esse passo além dos resultados econômicos financeiros tangíveis do ponto de vista contábil, né? Então, talvez a própria empresa tenha que avaliar se ela está madura para isso, né? Mas é um aspecto importante essa questão de cultura, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu olharia. O outro, eu acho que é a governança. Eu acho que a empresa, e eu falo aqui empresa, praticamente qualquer empresa que não tem, por exemplo, o interesse em ter as suas demonstrações financeiras auditadas, fica difícil para eu acreditar realmente que ela quer avançar em termos de governança, em termos de sustentabilidade, porque é muito básico você ter. Você pode começar devagar, fazer diagnóstico, fazer revisões limitadas, não precisa ter um auditor muito caro, mas você fazendo auditoria das demonstrações financeiras é uma medida de gestão de risco. A empresa começa a pensar mais em termos de processos, de transparência, etc. Então, eu acho que isso é muito básico, né? Eu acho que as empresas deveriam, e tem muitas empresas até grandes que não têm, né? Em termos de governança, eu acho que ter um mínimo de um conselho, você ter esse fórum para uma discussão estratégica, nem que seja um conselho consultivo, com um membro externo só, mas assim, você ter esse fórum para você poder questionar e orientar a gestão, desafiar a gestão, apoiar a gestão. Então, eu acho que o outro ponto é um sistema mínimo de governança. Tendo isso, a empresa tem que escolher, aí cada um vai fazer a sua escolha, algum apoio conceitual, né, de onde que eu vou me apoiar nessas coisas, porque as questões sociais e ambientais são muito amplas. Então, existem várias ferramentas, metodologias, então a empresa tem que escolher alguma, né, pode ser baseada em relatórios ou em várias outras. O próprio BGC tem um guia muito bom
foi feito em 2007 e a CVM continua recomendando ele no início do ano. Esse ano passado, recomendou o Guia de Sustentabilidade para as Empresas. Precisa de uma atualização pequena, mas ele assim tá bastante útil ainda, é uma ideia. Tendo esse básico, a empresa tem que olhar o próprio negócio. Então, olhar o modelo de negócio, quais insumos que ela usa, o que ela gera de produtos, quais são os impactos que ela gera, qual o tipo de resultado que ela dá, ficar atenta para os impactos dela, né? E olhar bastante a cadeia de valor. Quer dizer, você olhar o teu negócio, mas também olhar de uma maneira mais abrangente. Então, você olhar a cadeia de suprimentos, os elos importantes, de onde vem toda a matéria-prima, de onde vem o que eu preciso para fazer o que eu faço e para onde vai depois, né? Então, fazendo isso, com essa metodologia que ela está usando, o que costuma ser utilizado é você mapear e ouvir stakeholders, né, para você identificar os temas ESG que são mais importantes. Você faz uma matriz ESG para você priorizar. Depois que você tem essa matriz feita, você leva ela para a governança, você leva ela para o teu órgão, o teu conselho consultivo, o seu conselho de administração, o seu comitê de auditoria, para você tratar de gestão de riscos. E quando você olhar a gestão de risco, ela fica mais enriquecida com esses temas ambientais, sociais e de governança também. E quando você olha risco, você olha a estratégia, né? Você está olhando esse movimento nas empresas, tem que ser para a estratégia. Se for para qualquer outra coisa, eu nem recomendo fazer, eu acho que é uma perda de tempo, né? Se esses temas forem considerados importantes, eles vão entrar, eles vão ter processos, eles vão estar no orçamento, naturalmente vão aparecer no relatório se a empresa tiver, e aí eu acho que o ponto final é que isso tudo esteja alinhado com os incentivos, né? Não adianta você querer fazer essas coisas todas e a remuneração, toda a questão de incentivos, incentivar a alta liderança e para o outro lado. E esses incentivos têm que estar alinhados à cultura, né? A gente volta para a cultura. Então, acho que com isso, a empresa pode começar devagar, se for o caso, ela não precisa fazer uma coisa muito completa de cara, mas ela pode começar em aproximações sucessivas, um ano faz um pouco, no outro ano ela vai melhorando, e eu acho que isso qualquer empresa pode fazer, independente de porte. Cada uma vai estar em um nível, né? Mas o importante é sair da zona de conforto, se dispor a mudar e começar a olhar realmente naquilo que é mais importante que ela mude, como ela pode fazer isso de uma maneira integrada, isso que você falou é muito importante, que permeie toda a estratégia, né? Porque não é uma ação individual ali e pontual, né? E é importante realmente, como a gente discute, que melhorar as práticas de governança qualquer empresa pode, desde uma empresa aberta, grande, que já tem os controles, seja financeiros, seja não financeiros, os incentivos, sempre você pode melhorar, até aquela empresa que ainda precisa melhorar, inclusive as demonstrações financeiras, e como a gente fala, só se tirar o caixa 2, em alguns casos, você já está começando a melhorar, né? E olhar muito a cultura também, porque a gente sempre pensa em cultura, a cultura aqui no Brasil enfim, a gente fala do Brasil, mas é uma coisa meio do mundo inteiro, né? Historicamente, a cultura das empresas é buscar o maior lucro possível, independentemente de qualquer coisa, né? Isso vem mudando ao longo dos anos e agora esperamos que com o ESG isso melhore ainda mais. Mas, Léo, eu já vou te passar a palavra, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre empresas familiares, que são empresas que eu sei que você trabalha bastante também, e aí familiares de controle familiar, eu estou falando mais empresas de médio porte, enfim, pequeno, médio porte, não necessariamente empresas já abertas. Combinado. Bom, eu acho que tanto a governança, eu entendo que tanto a governança quanto o ESG são para todo mundo, né? A questão talvez seja como você começa, a velocidade que você faz isso, o investimento que você consegue colocar,
essa discussão já existiu quando o tema da governança começou a ser mais premente aqui no Brasil. Muita gente falava, isso é só para empresa grande, é só para multinacional, é só para empresa aberta. Teve a mesma discussão, nós 4 aqui participamos disso, então é natural que novamente se pense, a história de ESG é só para empresa grande, para empresa aberta, não é para todo mundo. No caso da empresa familiar, que é a sua pergunta, depois eu vou resgatar alguns pontos ali que o Carlos falou, mas no caso da empresa familiar ou da família empresária, que a gente também usa essa terminologia dupla no GIF, né, Roberta? Eu acho que a gente também não pode generalizar. Do mesmo jeito que empresa estatal não é tudo igual, multinacional não é tudo igual, empresa brasileira não é tudo igual e familiar não é tudo igual. Mas, se eu puder pegar uma média, baseada na minha experiência, eu vejo uma vantagem para a empresa familiar que queira ter essa consciência, porque é uma coisa, de certa forma, voluntária. Eu acho que o mercado vai fazer pressão, daqui a pouco eu vou falar disso, mas, de uma certa forma, ainda é voluntário. E eu vejo uma certa naturalidade na empresa familiar, especialmente quando ela já está em algumas gerações, porque a empresa familiar normalmente não pensa em quartos, como a empresa aberta. Ela pensa em gerações, e ela pensa em propósito, ela pensa em legado, né? Você pensa, poxa, a empresa do meu avô, do meu bisavô, dos meus pais, e eu quero deixar para o meu filho ou para o meu neto, o que eu vou deixar, né? Uma coisa é eu deixar alguns milhares ou milhões no banco, ou onde quer que seja, como investimento, ou eu vou deixar realmente um propósito, um legado, um exemplo, né? Então, eu vejo na empresa familiar uma certa vantagem natural para aquela que queira seguir esse caminho, porque ela já tem um compromisso maior que vai além da geração atual, né? Mas eu estou generalizando, tem que olhar cada caso. Eu queria reforçar, com base no que o Geraldo e o Carlos disseram, uma opinião de que, até há alguns anos, a gente via algumas empresas, mesmo no Brasil quanto fora, que se diziam comprometidas com sustentabilidade. Você vai ver exemplos aí de empresas consideradas idealistas, de empresas consideradas mais comprometidas. Era como se fosse realmente um algo a mais, né? E muitas empresas falavam, eles são até bobos, porque estão gastando muito mais dinheiro, dá muito mais trabalho, você tem muito mais coisa para pensar, e existia até um certo pedágio para essas empresas, que não tinha nenhum tipo de incentivo. Agora, eu já vejo essa mudança em vários aspectos. A gente já tem segmento específico de listagem para ESG, como aconteceu com a governança há alguns anos, novo mercado, etc. A gente já tem fundos específicos para ESG, já tem em vários bancos taxas específicas para ESG, e já tem fundos dizendo que não vão investir em quem não seja ESG. Então, essa é uma grande mudança, e isso está cobrando também dos executivos. A gente já vê muitas empresas que têm, nas metas dos executivos, questões adicionais ao retorno financeiro e econômico, você tem que trazer outras coisas adicionais. Então, elas têm essas pressões chegando. Acho importante a gente comentar que ESG não é novo, no sentido que a gente está falando agora, não é modismo e não pode ser marketing, né? Eu entendo que tem que ser uma coisa genuína e realmente uma mentalidade. Eu me lembro há 20 anos, quando começava a falar de palestras de governança, eu falava, governança não pode ser só no papel, não pode ser uma coisa só no quadrinho, ou só no seu relatório, ou só no seu site, ou só no seu estatuto, e nem na parede. Governança é uma mentalidade empresarial. E eu acho que o ESG vai na mesma linha, não pode ser modismo, não pode ser peça de marketing, porque a gente também precisa ver a coerência, né? Eu vejo muitos negócios, eu quero evitar de citar exemplos específicos aqui, porque a ideia não é nem elogiar esse, nem criticar aquele, mas tem muitos negócios que não são coerentes. Muitas vezes você vê, por exemplo, produtos orgânicos, teoricamente sustentáveis, mas você não sabe da onde que vem aquela terra, se teve desmatamento, se tem trabalho infantil, se tem diversidade. Você vê muitas vezes produtos orgânicos sendo vendido em embalagem de plástico, né? Então você tem uma série de incoerências. Eu acho que tem que pensar o negócio inteiro. E eu acho também que a gente tem que pensar em termos de públicos que são impactados e que impactam essa decisão, porque não é modismo, não é para ficar bonito na fita, não, e nem no site. Você já tem hoje
pelo menos 4 públicos que são impactados e impactam uma questão como essa. Você já tem os investidores executivos, você tem os colaboradores da empresa, né, aqueles que trabalham na empresa, que hoje em dia já estão se manifestando no sentido de quererem uma empresa ESG e quererem uma empresa com diversidade dentro do seu negócio como um todo. Eu vejo também a pressão dos parceiros, porque cada vez mais os parceiros vão escolher a quem eles querem se associar. Né? Eu quero a minha marca associada a qual marca? Com quais são as práticas dessa marca, tanto fornecedor quanto ao longo da minha cadeia de valor. E também o consumidor. Eu acho que o consumidor está mais consciente e eu espero que fique cada vez mais. Então, esses 4 públicos vão mexer com isso também, vão cobrar essa coerência e eu espero ainda, só para terminar essa intervenção, que a gente não adote mais, como classe empresarial, que não se adote mais aquela coisa meio para inglês ver, né? Com o perdão aqui da brincadeira e do ditado antigo. Por quê? Não adianta eu dizer que eu sou ESG e depois eu terceirizo aquela parte que não é muito sustentável, que não é muito com diversidade, que não tem muito tanto parte ambiental, quanto governança, quanto social, eu terceirizo e depois eu digo, não tenho nada com isso, foi um terceirizado que fez. Né? Ou eu terceirizo lá para a Ásia, ou para a África, ou internacionais mandam aqui para o Brasil, porque lá no Brasil não tem tanta preocupação ambiental, ou social, ou diversidade. Então, eu acho que a gente vai ter um controle mundial, espero eu, de uma elevação de patamar, que seja realmente coerente, que seja uma questão de mentalidade. Não adianta você falar, olha, eu estou direitinho aqui, mas qual é a diversidade que você tem no seu conselho, na sua diretoria e nos seus colaboradores? Tem autista? Tem negro? Tem idoso? Tem indígena? Tem cadeirante? Tem cego? Né? Ou não tem? Né? Você está olhando de onde você capta energia? Você está olhando o que você faz com a água, o solo? Né? O Geraldo lembrou aqui alguns setores que são até mais monitorados, com a mineração, e a gente viu aí um monte de exemplos de escândalos, de acidentes que não sei se foram bem acidentes nos últimos anos. A gente tem a questão do desmatamento e das queimadas, questão de crise hídrica, crise de energia, né? E a gente não pode dizer, eu sou um supermercado ou eu sou até uma empresa de alimentos e eu não sei de onde vem a madeira, se eu sou uma empresa de móveis, eu não sei de onde vem a carne, eu não sei de onde vem essa água, não sei essa energia, não sei se teve desmatamento, se teve terra invadida, se teve briga com indígena ou com garimpeiro, eu não sei se os meus outros holders, aí, stakeholders e no-holders, têm preocupação com trabalho infantil ou escravo. Você vê marcas de roupas, por exemplo, que até outro dia diziam eu não tenho nada a ver com isso porque a minha produção é terceirizada. Só que você que faz a escolha dos terceirizados, você tem a padronagem é sua, você põe a etiqueta, depois você diz que não tem nada a ver com isso. Ou então você tem alguém que fala, não tenho culpa com o que os meus seguranças fazem, ou valet, ou estacionamento, porque é tudo terceirizado. Então, eu espero que tenha mais mentalidade inclusiva, diversa, consciente e coerente. E penso também que a gente vai começar a ter relatórios de sustentabilidade, inclusive voluntários, a gente já tem alguns exemplos, que vão fazer um mapeamento. E, como o Carlos falou, se você está começando agora e não teve essa percepção do E, do S e do G, você não vai transformar uma coisa que não era tão boa numa coisa maravilhosa no ano que vem. Mas é importante começar. Né? E você traça um plano. Tem muita empresa aí pensando numa tábua de evolução e gráficos para 2030. O que você vai fazer esse ano? O que você vai fazer o ano que vem? E em tudo. Né? Você vai algumas coisas você vai melhorar mais rapidamente, outras não. Eu também quero trazer a questão da inovação, porque eu vejo o ESG e a sustentabilidade como um todo, a diversidade, assim por diante, preocupação ambiental, como uma coisa que tem que entrar no modelo de negócio, tem que entrar no business plan. Não é uma coisa fora. Né? Tem empresa falando, cria aí um comitê de ESG e sustentabilidade que está resolvido, ou cria uma área, ou contrata um consultor. Não vai resolver nada se você não colocar isso no próprio modelo de negócio e no business plan. E eu quero convidar ainda as empresas mais jovens, startups, inclusive, a lembrar que inovação agora tem que ter o ESG também.
inovação não pode ser apenas aquela coisa de você fazer um aplicativo, ou usar tecnologia, ou automatizar processos, etc. Eu vejo que uma coisa realmente inovadora, e, novamente, por pressão popular, pressão da mídia, pressão do consumidor, pressão do colaborador, pressão dos parceiros, pressão do investimento, você vai ter que ser coerente e inovação vai ter que trazer ESG também. Mas, voltando ao que você me perguntou inicialmente da empresa familiar, eu acho que a empresa familiar também tem a pequena, a média e a grande, tem que estar na primeira geração, tem que estar na quinta geração, mas eu vejo uma vantagem adicional para aquelas que quiserem ser sustentáveis, porque elas pensam em gerações e elas têm a questão do valor, do legado e do propósito. Um monte de coisa, né, Leonardo? Eu acho que é importante a gente pensar também que a tecnologia deve ser um meio que facilite também a fiscalização e, enfim, a pressão que esses outros stakeholders e no-holders aí que você fala fazem, porque tem que haver, de fato, essa vontade, né? Como a gente fala em relação à governança, quer dizer, tem que ter a vontade interna no âmbito da empresa de melhorar as suas, enfim, as suas condições de sustentabilidade agora voltadas para o ESG. Mas, Geraldo, assim, em relação às empresas fechadas, não necessariamente familiares, mas se quiser falar das familiares também, quais são as principais dificuldades que você vê nessas empresas, se elas de fato quiserem fazer parte desse movimento? Roberta, pelo que eu tenho acompanhado e visto e declarações e apresentações de algumas empresas na imprensa e também de algumas pessoas, de empresas familiares que eu tenho contato, eu acho que o grande desafio que eu vejo dessas empresas é entender essa sopa de letras que existe hoje no mercado. Então, você tem lá frameworks, né? Você tem standards, qual desses que eu vou colocar, como eu vou iniciar, né? E eu vejo assim as pessoas perguntando, mas para quê, né? Qual vai ser o meu objetivo? Como é que eu vou ganhar com isso? E realmente é uma dificuldade, porque até eu, uns anos atrás, para começar a entender isso tudo, era uma grande dificuldade. Você ter uma ideia, esse tema, na época que eu estava na indústria florestal, lá nos anos 90, no final dos anos 90, na virada do século, e que existia essa certificação florestal, já tinha o ESG, porque a certificação florestal, tanto do FSC quanto do PIFC, era o seguinte: o seu negócio florestal tem que ser socialmente justo, ele tem que ser economicamente viável e ambientalmente sustentável. Já era essa a ideia dessas empresas naquela época. E das empresas familiares, eu acho que muitas delas estão ainda confusas em onde começar. E não existe muito segredo, é começar, como eu digo, começa do começo. Você tem que buscar o início e ter a vontade de querer mudar e criar uma cultura focada nas áreas socioambientais e principalmente a governança, porque se ele não tiver a base, a governança como base, vai ser muito complexo para ele conseguir evoluir na parte social e ambiental. Para te dar uma ideia, eu sei que existem especialistas e acadêmicos criando um que eles chamam de artefato para poder orientar essas empresas de menor porte a iniciar. Então, esse grupo tem me comentado que a busca para essas empresas menores é a saliência dos stakeholders, né? Então, os stakeholders que estão envolvidos no seu negócio, você tem que definir qual deles tem urgência, qual deles tem poder, qual deles tem legitimidade. E, a partir daí, você começa a colocar quem é que está no primeiro, que a gente chama, né, o primeiro tier, quem está mais próximo de você, que precisa ser endereçado. Qual é o segundo tier que você vai... Não é ainda o escopo 1, 2 e 3, então não estou indo lá nesse nível, mas ainda essa primeira análise para que as empresas possam identificar, como o Carlos falou, como o Léo também falou, a sua matriz de materialidade, criar ela e poder, então, implementar uma política, uma estratégia para focar nesses stakeholders e poder trabalhá-los. Porque esse negócio que nós tínhamos, ainda temos em muitas empresas, que você chega numa empresa e vê lá, missão, visão, valores, eu acho que caiu. Hoje não dá para você mais
pensar nisso. Então, você põe lá a missão. Eu quero cuidar dos meus funcionários, dos meus clientes, dos meus fornecedores, do meu ambiente social. Eu não consigo fazer isso tudo. Então, eu tenho que definir onde é que eu vou e parar, pelo menos na minha visão, era assim, esquece um pouco essa questão de visão, missão e valores, né? Vamos ser um pouco mais práticos, alinhar. E, fundamentalmente, eu diria para as empresas familiares que o tripé, para a gente iniciar, é um tripé que você tem que ter métricas para você avaliar a sua evolução ou involução. Você tem que ter transparência e honestidade. Se você tiver esse tripé para iniciar, eu acho que é o básico e para a sua evolução, e você vai clareando, conforme você vai evoluindo, você vai endereçando esses pontos no seu negócio, vai clareando e você começa a saber o destino e a rota que você tem que tomar. A gente tem muitos recursos hoje, né? Você pode, desde mais sofisticadamente, contratar uma consultoria específica para te ajudar, ou você pode, enfim, chamar um conselheiro que vai ter esse papel de trazer, enfim, um pouco de conhecimento nesse sentido. Até, enfim, a gente tem muito material, muita coisa disponível aí na internet, até de graça, para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais e se envolverem um pouco mais, enfim. Carlos, você, assim, você enxerga diferenças em empresas fechadas de controle familiar ou multifamiliar, nesse sentido do ESG, do ESG? O que eu, com relação a empresas de controle familiar, eu vou na mesma linha do Leonardo, né? Que é pelo fato de, eu acho que o Geraldo, eu concordo muita coisa com o Geraldo, eu acho que essa questão de valores e tal tem muito discurso, mas eu acho que se você olhar para essa questão de maneira séria e tentar entender quais são os seus valores, o que é importante, isso pode ser um excelente guia para você escolher o que você faz e o que não faz, né? Então, eu acho que empresa familiar acho que tem uma chance maior, eu acho, de respeitar os próprios valores, né? Porque está a família lá, não é só quem está trabalhando na empresa, tem parentes, né? Tem muita gente, né? E essa questão de horizonte de tempo que foi dito aqui também, eu acho que empresa familiar, em geral, tem uma preocupação maior com o longo prazo. Se resolver fazer alguma coisa, termina fazendo, né? Pode ser que demore para resolver, mas quando resolver, realmente a decisão ela é implementada. E tem essa questão que a gente está falando o tempo todo, né? De reputação, legado, etc., que é mais forte com esse tipo de controle, né? Então, eu só queria comentar aqui, eu esqueci de comentar alguma coisa aqui, que eu acho que o Geraldo falou da sopa de letrinhas, que realmente, se você pode ser uma coisa angustiante, você querer se atualizar, né? Se você resolver, vou me atualizar. Principalmente nos últimos 2 anos, esse ambiente de metodologias e siglas está assim numa mudança frenética, quase. Então, se alguém quiser acompanhar isso hoje, vai realmente sofrer um pouco, né? Então, eu acho que e de volta para o básico, eu acho que para a empresa começar, ela se basear nas metodologias de relatórios são muito boas para você fazer essa identificação de stakeholders, de temas, etc. Pode começar por aí. Esse é um ponto que eu queria comentar, quer dizer, dá para você meio que escapulir essa sopa de letrinhas e ir para o básico, usar uma GRI, um SASB, relato integrado, por ali você começa, você já anda bem, né? E o outro ponto também, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, é a gente isso ser uma coisa realmente estratégica. Não que filantropia não seja, né, de responsabilidade social não seja. Do ponto de vista da empresa, eu acho que tem que ser estratégico, né? O que o acionista faz com o dinheiro dele, o que a família faz com os dividendos é uma decisão da família, mas a empresa ela pode ter algumas decisões filantrópicas e de responsabilidade social que sejam estratégicas também, né? Então, inclusive eu venho participando, né, de alguns meses do IDES, né, que é um instituto para o desenvolvimento do investimento social. Então, existem metodologias para a empresa fazer isso de uma maneira muito profissional, se ela achar
que é estratégico, né? Então, dá para você andar em várias frentes. Eu acho que a palavra-chave é ser estratégico, tem que fazer sentido para a empresa, e aí a coisa tem uma coerência natural, né? A gente falou aqui em uma outra mesa sobre filantropia, e mesmo a filantropia, hoje, ela é vista como tendo que ser sustentável, né? A filantropia não é simplesmente você fazer uma doação, eventualmente, ou, enfim, não que isso não seja importante, mas tem que haver aí também uma estratégia de como atuar, de como fazer isso de forma consistente e sustentável no longo prazo, né? Isso acaba sendo também... Mas, assim, Geraldo, você mencionou no comecinho, na sua primeira fala, que existe, especialmente aqui no Brasil, uma preocupação talvez maior com o ambiental, porque o Brasil está sempre no foco da mídia como um país importante de meio ambiente, Amazônia, água, enfim. Um pouco menos ou bastante menos no social, né? E menos ainda na governança. Como é que funciona isso? Assim, você acha que isso é em relação a todas as empresas ou existem movimentos específicos mudando isso? Fala um pouquinho sobre a diferença desses três focos, vamos dizer assim. Só lembrando, eles estavam falando de doação, você vê que tem um crescimento muito, muito grande, só um detalhe, dos fundos de endowments, né? No Brasil começou agora, mas são fundos de doação, mas que tem que gerar valor, tem que criar. Uma outra correção que eu queria comentar era sobre, quando eu falei que a família vai crescendo, eu me equivoquei, não é CAPEX que aumenta, é o OPEX, né? O Operation Expenditure. Eu nem reparei, tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer, mas é o OPEX que aumenta e aí a empresa tem que procurar alguma forma de se capitalizar e poder todo mundo para crescer a torta, né? A torta tem que crescer para todos. Mas com relação à governança, Roberta, eu vejo apesar de estar menos anos, né? Eu tenho minha carreira toda foi como executivo nessa área e eu vejo o Carlos com mais de 20 anos na área de governança corporativa, o Léo também com todo esse tempo, e eu vivi um pouco dos dois lados, o lado do executivo e o lado de conselheiro, né, nessas indústrias, e eu sinto muita falta de conselhos que são criados à base dessas empresas, com membros genuinamente independentes, sabe? Membros que foquem no melhor para a empresa. Então, ainda vejo, infelizmente, muita gente se titulando como conselheiro dos minoritários, né? Ou conselheiro do investidor X, e pouco foco no que é o principal papel do conselheiro, que é o papel de procurar o melhor para a empresa. Mas isso que ocorre hoje no Brasil é em função de como esse mercado foi criado. São empresas familiares que cresceram e continuaram tendo o controle, continuam tendo o controle. E, obviamente, ele quer continuar com o poder político. Ele até perde parte do econômico, mas o político ele quer continuar. Então, ele continua fazendo nomeações de pessoas, às vezes até muito capacitadas, mas que estejam dentro do controle desse acionista majoritário. Então, você começa a colocar em dúvida o real papel dos conselheiros independentes. Agora, tem evolução? É claro que tem, mas uma evolução muito fraca. Essa evolução só vai ter um desenvolvimento maior com o que a MEC também vem fazendo, que vocês têm acompanhado, né, com o IBGC, o que tem feito, que é o engajamento maior do investidor, é o stewardship dos fundos, né, dos asset owners, dos asset managements, que no mercado brasileiro, inclusive tem até um trabalho acadêmico que saiu há pouco tempo atrás, que foi feito um estudo dos problemas que enfrentam os asset managements no Brasil para terem um efetivo stewardship. E essa relação que existe e essa preocupação que existe entre os investidores institucionais e assets
de não terem conflito com os controladores. Então, é um desafio grande, eles têm esse medo, e só que os investidores, no meu modo de ver, independentes, de investidores de assets e institucionais, eles estão muito menos unidos do que os controladores. Então, eles não conseguem fazer o stewardship necessário para que exista uma evolução mais efetiva da governança corporativa em nosso país, viu, Roberta? Mas essa é uma longa história, a gente pode até fazer um dia só para dar os exemplos dos deslizes e os pontos que estão ocorrendo hoje, como o voto plural, né, é um deles, e assim por diante. Mas esperança é a última que morre, vamos continuar trabalhando, porque a gente é movido por desafios. Então, o grande desafio agora é esse. É um trabalho de formiguinha, né? Você vai acrescentando ali a cada dia e uma hora a gente espera que pare de pé. Mas, Léo, você falou sobre o engajamento de todos os stakeholders e outros holders, né? Mas, assim, eu vejo muito diferente a gente pensar, por exemplo, nos investidores, no poder que os investidores têm de realmente fazer uma pressão, né? Olha, eu não ponho dinheiro se não for assim, né? Se a empresa não se corrigir nesses pontos e tal, por exemplo, em relação aos colaboradores, né? Por mais que os colaboradores também tenham que se engajar, é uma ponta, vamos dizer, mais fraca, né? Ou você acha que não, que, enfim, que a gente tem que ver, cada um tem que encontrar a sua forma de participar, a gente mesmo, quando estuda o assunto, quando conversa sobre o assunto, a gente também deve pensar em como criar mecanismos para que cada um possa atuar de uma maneira mais eficiente, enfim, como é que você vê isso? Bom, uma coisa que eu evito é a generalização. Eu sei que, por uma questão de organização aqui da nossa conversa, até didática, a gente fala desse público, daquele grupo, mas eu acho que, assim como eu disse que as empresas familiares não são todas iguais, né? Os investidores também não. E cada um vai ter ali o seu jeito e a sua razão e a sua motivação para ter essa ou aquela postura. Você vê, por exemplo, fundos que já há bastante tempo diziam, olha, eu não invisto em país que não é grau de investimento, ou não invisto em empresa que não tem governança ou que não está no novo mercado, né? E agora tem o ESG. Mas se a gente puder simplesmente generalizar por uma questão metodológica, eu diria que você vai ter investidores que têm essa postura por uma questão genuína, porque eles querem ajudar a causa ESG, mas você também terá investidores que estão dizendo que vão entrar no ESG porque eles querem negócios mais rentáveis e mais sustentáveis no longo prazo, que é uma motivação diferente, né? A palavra é a mesma, mas a motivação é outra. E por quê? Aí que eu acho que entram os outros públicos. Eu já vejo algumas empresas com muita dificuldade nos seus RHs de atrair e reter talentos em todos os níveis, porque a empresa não tem essa preocupação ESG, não tem preocupação com sustentabilidade, não tem diversidade, tanto para os atuais colaboradores quanto para outros que vão vir depois. Eu vejo a mesma coisa com relação a parcerias. Tem empresas que não querem mais ser associadas a determinados segmentos ou empresas que não estão olhando essa sustentabilidade como um todo. E tem a questão do consumidor, que eu acho que é um grupo que vai começar a fazer mais barulho, porque você começa a pensar, escuta, você está fazendo esse imóvel, mas de onde vem essa madeira? Como é que você não sabe se essa madeira é de desmatamento ou de queimada, né? Você está fazendo o quê para melhorar o uso da água? Você está fazendo o quê para utilizar energia renovável? Você está fazendo o quê para controlar a diversidade, o uso de trabalho infantil ou escravo nos seus fornecedores? E você está simplesmente terceirizando e aí não sabe se estão batendo nos consumidores porque são negros ou por causa disso ou daquilo. Porque é o meu terceirizado que faz isso. Então, eu acredito, voltando à sua pergunta, que não sejam só os investidores que vão pressionar, não.
eu quero crer e espero, e tenho sido um ativista dos outros grupos também, que os parceiros comerciais se preocupem com isso, que o consumidor se preocupe com isso. Por exemplo, a gente tem aqui um monte de indústrias que precisam se reorganizar. Indústria, por exemplo, de material esportivo. Não adianta você terceirizar a produção lá para a Ásia ou para a África e depois dizer que não tem nada a ver com isso. Não adianta você patrocinar um time de futebol e depois tem caso de racismo ou tem assédio. Não adianta você ter um supermercado, por exemplo, e falar, eu só comercializo. Mas de onde vem essa carne? De onde vem esses grãos? Produtos orgânicos estão sendo sustentáveis, né? Eu acho que isso tudo tem que entrar na pauta de uma maneira profunda. E uma das perguntas que você fez, acho que foi para o Geraldo, é como é que a gente está vendo as empresas. Eu venho sendo solicitado, fico muito contente com essa oportunidade por clientes, para ser, muitas vezes, um assistente da diretoria ou do conselho. Nem sempre eu sou conselheiro. Tem empresas que eu sou conselheiro, tanto de administração, quanto consultivo, quanto fiscal, mas muitas vezes, mesmo sem ser conselheiro, já está chegando a figura, e eu às vezes faço isso, só como um exemplo, de ser aquela pessoa que ajuda a trazer a pauta do ESG para todas as discussões, né? Eu vou fazer uma loja nova, como é que está a sustentabilidade dessa loja, né? Eu estou olhando, ela vai ser mais sustentável? Você está olhando o material, você está olhando o impacto dessa loja, né? Eu vejo, por exemplo, as construtoras incorporadoras, aqui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes se preocupam em fazer um prédio dito AAA sustentável, mas não está olhando como ela vai impactar todo o bairro, não está olhando como é que ela vai gerar trânsito, ela não está olhando que ela está destruindo o comércio de bairro local, está destruindo o sol e o sossego das outras casas em volta, está tirando a cultura e a história de um bairro. Está acontecendo, por exemplo, no Bexiga, está acontecendo na Moca, está acontecendo em Pinheiros, está acontecendo na Vila Madalena, e eu acho que isso é um assunto para todos nós. As empresas, como dizia o Carlos, não podem simplesmente dizer que são sustentáveis e colocar até no seu site ou nas suas demonstrações financeiras, e na hora que você vai olhar e falar, cara, mas a sua sustentabilidade vai só até a porta da sua empresa? Tudo aquilo que é terceirizado, aquilo que você impacta, os no-holders, você vai dizer que não é assunto seu? Claro que é. Então, eu vejo, por exemplo, o trabalho de alguns consultores, eu procuro fazer isso, de ser assistente de diretoria, ser assistente de gerência, ou de comitê de sustentabilidade, ou de governança. Algumas já têm comitê ESG, ou do conselho, para trazer essa pauta o tempo todo, em todas as decisões. Não é uma pauta extra, não é uma pauta adicional. E um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês, que eu vejo também, é que aquilo que durante um tempo foi confundido por algumas empresas e pessoas no mercado como um algo a mais, eu acho que já está ficando feio se você não for sustentável. Você não pode, a gente já vê aí até processos questionáveis se são corretos ou não, mas a gente já vê gente discutindo cadê a diversidade na sua empresa, cadê a diversidade no seu conselho, você está tomando cuidado com de quem você compra, você está forçando os seus fornecedores e os seus terceirizados a também serem ESG. Isso tem que vir para a pauta de todo mundo, isso é necessário, porque, voltando na sua pergunta do investidor, a minha percepção é que quem não se adaptar rapidamente e trouxer o conceito da diversidade, dos direitos humanos e da sustentabilidade, do negócio ambiental e assim por diante, em poucos anos estará fora do mercado. Eu acho que é uma questão também de sobrevivência. Eu acho que os investidores vão pressionar, mas não só porque eles são idealistas, também porque eles estão vendo que quem não for sustentável, quem não entrar na pauta de ESG, vai sair do mercado e não vai continuar. Então, eu acho que é uma questão também por aí, e vejo a importância da gente monitorar tudo isso, porque a questão não é de certificação. Outro dia eu participei de um webinar parecido com o pessoal do IBCC, que eu sou lá do Comitê Jurídico, e a gente estava falando, será que precisa ter apoio de legislação? Será que precisa ter certificadora? Não sei. Eu acho que primeiro a gente tem que entrar na mentalidade. Não pode ser uma coisa extra. Eu preciso lembrar da sustentabilidade em tudo que eu faço, entrar no modelo de negócio, entrar na pauta da diretoria, todas as reuniões, todos os novos produtos.
eu preciso de plástico, eu preciso de 2 embalagens. Eu tenho, muitas vezes, a indústria farmacêutica ou de domes sanitários, você tem um produto fininho ali de plástico, ou um blister, dentro de uma caixa de papel grande ou plástico por fora. Eu preciso olhar tudo isso, né? Eu vou impactar o meu público interno e externo. Tem muitas pautas aí que eu acho que vão ajudar, os públicos vão se manifestar, o consumidor também. Léo, a gente está encerrando aqui agora, eu preciso passar a palavra para o Geraldo e para o Carlos fazerem aí as considerações deles. Eu só queria dizer que, além disso tudo, uma coisa que eu tenho observado também são as penalidades, né? Você falou bastante desse caso de supermercado. Eu vi que a penalidade principal foi assim, uma multa gigantesca com a obrigação de investir no treinamento mesmo dos colaboradores e dos prestadores de serviço em questões não raciais, né? Enfim, em questões com problemas envolvendo questões raciais. Geraldo, então, para a gente finalizar aqui, eu queria passar a palavra para você fazer aí um fechamento, ficar bem à vontade. No momento da fala do Léo, que eu queria agregar é de que você quase... Eu não conheço uma empresa só no Brasil que tem um assurance do seu relatório de sustentabilidade. Outras você fala que elas estão falando, eu acompanho as recomendações do TCFD. Aí você pergunta, quantos por cento você já aderiu? 20%, e coloca como se tivesse com o TCFD. Então, isso é uma coisa que você, como investidor, ou mesmo as famílias que estão aguardando esse momento, tem que lembrar de que você, como a gente fala no interior, né? Se você for avaliar essas empresas que cantam aos 4 ventos, a cada enxadada é uma minhoca. Você vai encontrar um problema, um equívoco do que eles estão publicando. Então, o que não pode ocorrer é subestimar a inteligência do seu interlocutor. Então, é importante avaliar isso. E o que eu recomendo para as empresas familiares, Roberta, siga o caminho que vocês sentem confortáveis e que vai dar resultado. Sempre nesse tripé que eu comentei, você tem que ter métricas, tenha transparência e honestidade, que vai dar certo e você vai conseguir se engajar no socioambiental, mas sempre organizando a sua governança. Era isso, Roberta. Muito obrigado, Roberta, Léo e Carlos. Eu que agradeço, Geraldo, pela presença. Carlos. Bom, acho que nós estamos falando de negócios conscientes, né? Então, não só as empresas, como os investidores também. E essa onda também está atingindo reguladores também, né? A regulação, seja legislação, seja autorregulação, mas são negócios mais conscientes, né? A gente está atingindo alguns limites ambientais aí, algumas questões sociais causando, né? A gente não é mais uma crise, né? Uma coisa que fica permanente, já não é mais, já está meio crônico, né? Então, assim, empresas e investidores, quando a gente fala em investidores, uma empresa de controle familiar, nós estamos falando essencialmente da família, seja como único investidor, como o investidor principal, né? Eu lembro de um evento no IBGC, muitos anos atrás, e se eu estiver falando errado, foi o que eu entendi, que eu ouvi um palestrante que falou sobre a governança na empresa dele e falou que o objetivo deles era proteger a empresa da família, né? Então, eu acho que focar na saúde da empresa ao longo do tempo, isso vai ser bom para a família, né? Vai ser bom para os investidores, e para isso a governança é chave, né? Então, acho que focar na governança, quem quiser seguir essa linha ESG, governança, eu acho que ela é realmente chave. Se for seguir essa linha, tentar fazer de uma maneira que seja estratégico, tudo que você vai fazer. Eu lembro uma vez também, eu estou me estendendo um pouquinho, mas uma vez conversei com um amigo que era, na época, presidente do conselho de uma empresa listada bastante reconhecida nessa área, e eu perguntei se ele ia aderir a uma certificação nova que estava tendo aí. Ele falou,
eu nunca, a adesão da empresa a essas iniciativas, índices, rankings, ratings e certificações é sempre estratégica. Se eu achar que vai ser um bom benchmark, se vai me estimular e tal, eu entro, senão eu não entro. Então, fazer sempre alguma coisa estratégica, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que seria esse os meus comentários finais. E agradecer mais uma vez o convite e a chance de encontrar vocês, nem que seja virtualmente. Eu que agradeço, um tema tão importante, bacana, e que a gente tem que realmente refletir sobre isso, que quanto mais alcançar toda a sociedade, melhores resultados a gente vai ter para todo mundo, né, Léo? Finaliza você aí, o grande entusiasta do assunto. Bom, eu só quero agradecer a GV, ao nosso grupo GIF, a você, Roberta, e aos colegas aqui de painel, por a gente ter esse espaço de conversar sobre o ESG. A gente fala muito de empresas familiares e de governança, e, como eu disse, na minha visão, o ESG é uma evolução. E eu fomento realmente a todo mundo que reflita sobre essa questão do ESG, porque todo mundo pode ajudar. Do mesmo jeito que nós falamos que é para todas as empresas, é para todo mundo pensar também qual é o meu papel, né? E as empresas familiares, eu acho que pensam muito nessa questão do legado. O que eu quero deixar para o futuro, né? Eu vou deixar só dinheiro ou eu vou deixar alguma coisa a mais? O que eu melhorei o meio ambiente? O que eu melhorei o planeta? O que eu melhorei as pessoas? O que eu melhorei o modelo de negócios, né? Então, eu acho que é uma pauta para todos nós. Só quero agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, espero que a gente se encontre em outras oportunidades também para continuar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada, gente. Boa noite e até uma próxima.